Olá pessoal. Atendendo alguns pedidos, eu vou falar um pouquinho mais daqui da naltrexona, né? No seu uso em baixas doses. Eu tenho recebido muitos questionamentos, então eu fiz um resumão mostrando o que se sabe, como ela surgiu, qual a indicação disso daí e quais são as perspectivas para um futuro próximo, né? A naltrexona é originariamente um medicamento que foi aprovado lá na década de 80 pelo FDA para o tratamento do vício em heroína e opiáceos. Uma forma de ação prolongada de naltrexona em doses altas também é usada para se reverter os efeitos de narcóticos como a heroína, né? Agora, o LDN, cuja sigla vem de Low Dose Naltrexone, do inglês, é diferente. É uma dose muito pequena de naltrexona, cuja ação tem assim um período curto, né? Então estamos falando aí de doses que vão de 1,5 a 4,5 miligramas, que são administrados diariamente, né? Em contrapartida com o uso lá para o vício, que é de 50 a 100 miligramas por dia. Então isso ajuda a sinalizar o sistema imunológico a fim de restaurá-lo. Agora, este uso é um uso off-label e é um dos muitos medicamentos antigos que são reaproveitados dessa nova maneira. Off-label, gente, quer dizer assim, não é o oficial, é um novo tipo de uso que não é o tradicional descrito lá na bula do medicamento. A naltrexona, ela se comporta de maneira muito diferente nessas doses mais baixas e ela tem um efeito bastante positivo lá no sistema imunológico. Ela está sendo usada e estudada no tratamento de várias condições, como doenças autoimunes, doenças crônicas, dores crônicas, problemas neurológicos, câncer e muitas outras condições. Para se entender como o LDN funciona, a gente deve entender o sistema opioide natural, que envolve o que? A endorfina. As endorfinas, gente, são uma família de moléculas produzidas na maioria das células do nosso corpo. Elas são importantes na função imunológica, no crescimento e no reparo celular. A gente precisa de níveis adequados dessas moléculas de endorfina a fim de sermos saudáveis. Níveis baixos estão associados a distúrbios autoimunes, por exemplo. O LDN liga-se especificamente ao receptor de endorfina para o OGF. O OGF, ou o fator de crescimento opioide, geralmente se acopla nesse receptor. Então, a naltrexona, ao se ligar neste receptor, ela desloca o OGF por apenas algumas horas. E como resultado, o seu corpo pensa que você não tem esse tal de fator de crescimento opioide, esse OGF suficiente. Então ele faz o quê? Ele começa a produzir mais OGF, além de também produzir mais receptores. Então olha que interessante, o corpo pensa, bom, não tem OGF, ele começa a produzir. Mas ele também aproveita e já produz mais receptores. E esses receptores estão muito mais famintos por OGF. Em outras palavras, o LDN bloqueia temporariamente os receptores do OGF no cérebro e, como resultado, o corpo pensa que é necessário ter mais OGF. No momento em que o seu corpo produz mais OGF, e a hora que ele já começa a liberar bastante, o LDN já se foi, já saiu para fora do seu sistema, porque em baixa dose, esta ligação da naltrexona com o receptor do OGF é rápida, é fugaz, ela dura em torno de 4 horas. Então você colhe os benefícios do reparo da cura imunológica e da diminuição da dor associado ao aumento dos níveis desse OGF. O LDN, ele suporta o sistema imunológico como um todo. Portanto, ele é um imunorregulador. Ou seja, ele não é que ele estimula o sistema imunológico, ele melhora seletivamente a sua função. A naltrexona em baixa dose, o LDN, é extremamente segura, é bem tolerada e, preste atenção, barata, razão pela qual está sendo cada vez mais utilizada. O LDN também tem um segundo mecanismo de ação. Ele diminui a inflamação cerebral,
diminuindo a atividade da micróglia, as células imunes lá no cérebro, né, no sistema nervoso central. O LDN bloqueia temporariamente os receptores tipo Toll-like, que é um tipo de receptor específico nos nervos sensoriais, e isso faz com que se reduza a sensação da dor. O LDN também parece ajudar os pacientes com psoríase, bloqueando temporariamente os mesmos receptores semelhantes a Toll-like nos mastócitos, que são a causa lá da psoríase, né? Apesar da promessa desse novo tratamento, a pesquisa sobre o LDN progride lentamente, muito provavelmente porque o LDN está fora de patente, portanto, não há lucro a ser obtido. Mesmo assim, nós temos vários estudos que já foram realizados e muitos outros que estão em andamento, né? Os ensaios clínicos mostraram que o LDN é eficaz no tratamento de condições de dor crônica, como a fibromialgia, juntamente com a síndrome do intestino irritável, a doença de Crohn, a colite ulcerativa, a esclerose múltipla, a depressão e também doença de Parkinson. Olha que coisa, gente, quanto estudo tem aí. Os resultados do primeiro ensaio clínico usando o LDN para a doença de Crohn foram publicados em 2007. Depois disso, veio um outro estudo para a esclerose múltipla em 2008. Houve outro estudo sobre fibromialgia em 2009. E a pesquisa tem sido feita, ela tem mostrado resultados notáveis. Por exemplo, o estudo de 2007 em pacientes com doença de Crohn mostrou que 89% dos pacientes responderam muito bem ao LDN e 67% dos pacientes alcançaram remissão, né? A doença ficou silenciosa. Não foram relatados efeitos colaterais significativos nesse estudo, não. Grandes resultados também foram registrados naquele estudo de 2013, eu coloco à disposição para quem quiser, que foi feito com pacientes com fibromialgia, quando os pacientes relataram melhorias significativas na dor, no humor e na qualidade de vida. E a pesquisa ainda está em andamento, com o LDN provando ser benéfico em um número crescente de situações como autismo, depressão, esclerose múltipla, câncer de ovário, câncer de pâncreas, hipotiroidismo, doença inflamatória intestinal, a sarcoidose, várias condições de pele e condições de dor crônica, como por exemplo a fibromialgia. Olha, eu já venho usando o uso do LDN em off-label mais ou menos desde 2012, 2013. Eu já contei essa história, quer dizer, eu tinha lá um herpes labial e isso me fez estudar, procurar alguma coisa que pudesse resolver o meu problema. E olha que acabou resolvendo. Desde então, eu não sei mais o que é o herpes labial, né? E eu uso em muitos distúrbios autoimunes, em pacientes com esclerose múltipla, em pacientes com retocolite ulcerativa, eu tenho pacientes com doença de Crohn, tenho pacientes com artrite reumatoide em uso, psoríase, usei já em um paciente com lúpus, sarcoidose. No câncer, tenho muitos pacientes com câncer que fazem uso da naltrexona em baixa dose, pacientes com depressão e pacientes com síndrome de dor crônica, como fibromialgia, né? Ele funciona incrivelmente bem para a maioria. Agora, ele não é para todas as pessoas, com muito pouco, eu diria, ou quase nenhum efeito colateral, né? Eu tive pacientes com tiroidite Hashimoto, onde os níveis de autoanticorpos lá, né, podem ser facilmente monitorados. Eu esperava ver uma redução gradual desses autoanticorpos. Agora, essa melhoria pode levar tempo, o que é consistente com o uso do nosso próprio sistema imune para um processo de cura seguro e natural. Então, não é aquela coisa que você começou a tomar hoje e no primeiro, no segundo, no terceiro mês você já quer ver um efeito considerável. É um processo, gente, como a gente sempre fala. Né? E considerando o fato de que os tratamentos existentes para muitas dessas condições têm seus efeitos colaterais significativos ou são até tóxicos,
Por que não? Os únicos efeitos colaterais que eu tenho observado são referências dos meus pacientes a sonhos estranhos, muito vívidos, né? E em alguns casos uma certa dor de cabeça. E esses ainda acabam desaparecendo em poucos dias de uso, se eles acontecerem. Para minimizar a possibilidade desses efeitos colaterais, eu sempre começo com doses pequenas, né? Inicio com 1/3 da dose final, lembra, de 1,5 a 4,5 mg, eu começo com 1,5 e vou aumentando gradativamente a dose, isso já minimiza muito os efeitos colaterais. E em algumas situações, ao invés de administrá-lo à noite, eu passo a administrá-lo de manhã. Não existem interações com nutrientes, suplementos ou medicamentos com LDN, exceto todos os narcóticos, como codeína, né? Não Advil, mas codeína, o Motrin ou aspirina, eu costumo contraindicar, não faço uso concomitante. A grande maioria dos pacientes termina com uma dosagem em torno de 4,5 mg uma vez por dia, ou quando o paciente tem dor crônica, eu faço em doses divididas, tá? Ele deve ser feito normalmente por uma farmácia de manipulação. Eu não gosto que o paciente compre a naltrexona que existe no mercado de 50 a 100 mg, tem que fazer a diluição em casa, pode haver erro, então eu prefiro usar a manipulação, e uma vez determinada a dose final, o custo disso é extremamente barato, independentemente de 1,5 a 4,5 mg. Então, converse com o seu médico a respeito, veja se ele acha que você deve utilizar e se ele concorda com o seu uso. Jamais, nunca tente fazer uso de uma medicação por conta própria, né? Não é isso que estou estimulando aqui. Nós estamos aqui estimulando uma discussão do que se faz em outros países do mundo, ao redor do mundo se faz isso, não é só aqui não, nos Estados Unidos, na Europa, né? E espero que eu tenha com esta preleção aqui, tenha ajudado alguns de vocês a esclarecer um pouquinho mais o que é o LDN e como é o histórico dele e o que está acontecendo com ele. Foi um prazer conversar com vocês, um beijo no coração e até uma próxima, se Deus quiser.